Hello guys and girls, I'm back. It's Friday. It's a raining day. É um dia chuvoso, muitos polos nos dizendo, rapaz, está chovendo por aqui. E é realmente um momento de estarmos muito happy, felizes. Afinal de contas, nosso estado tem uma das temperaturas mais elevadas, não é, do nosso Brasil. Sempre aí com temperaturas bem acima dos 38 graus, 37. Isso assombra. Então, por isso que esse momento aí de alegria que nós estamos vendo o pessoal falar nos chats. Ok, grande ilustríssimo Gabriel se despedindo, dizendo que agora vai ali para a faculdade. E você que continua conosco aqui na segunda série, nós passamos aí um primeiro momento falando sobre alguns modelos de questões envolvendo, né, esse conhecimento em torno das link words. And come on, everybody, vamos todos aqui comigo dar continuidade a essa linha de treinamento. Então, para você que perdeu o primeiro momento, para você que não entendeu muito bem, para você que ficou em dúvida, acessou a aula gravada, né, vai rever a aula gravada ou a reprise para anotar, fazer seu apontamento, está aqui mais uma visão envolvendo as conjunções. As conjunções, elas fazem parte dessa grande família das link words. Literalmente, palavras que conectam, palavras que ligam, trazendo uma ideia de mais coesão, mais entendimento. Ela dá mais entendimento lógico, não é? Às sentenças, às frases, até mesmo às orações, certo? Nós vimos aqui que elas são bem legais de serem trabalhadas. Então, funcionam como conectivos, literalmente, das frases. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são chamados de elementos essenciais da comunicação. Isso, pois, elas colaboram com coesão e coerência textuais. As link words podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, adversidade. As link words, elas podem me dar ideia de lugar, tempo e etc. Pois elas podem, né, representar mais de uma classe gramatical, tá? Nós temos aqui que elas, enquanto nessas palavras que conectam, semelhante aqui o que nós trazemos de conjunções, nós temos palavras que não vão variar, tá? Então, são palavras que você não vai ver uma flexão em número, em gênero ou em grau, tá? Sempre você vai se deparar com uma palavra que não tem essa variação. Semelhante ao que nós comportamos, nós vamos ver outras palavras, outras classes gramaticais que trazem esse poder. Olha lá o advérbio. Os advérbios, eles são palavras que modificam um verbo, que modificam um adjetivo, que modificam um advérbio. De acordo com o sentido que oferece na frase, eles são classificados em advérbios de tempo, trazendo informações, ideia temporal. Advérbio de modo, tá? Advérbio de lugar, de afirmação, de negação, ordem, dúvida, de intensidade, de frequência, tá? Nós temos os interrogativos. Olha aí a importância da linha de trabalho e reconhecimento desses itens. Os advérbios, eles focam
nessa participação de mais entendimento, né? Sobre a frase, sobre a sentença. E eles apresentam uma ideia. Olha aí o today is a good day. Será que aí nós temos advérbio? Será que nós teremos aí verbo? Quais são os participantes, né, desse de vermelho? Bark, dogs, seldom bite. Né? E temos aí alguma palavra que vai me trazer e quais palavras e o que elas vão trazer de ideia? Bom, num primeiro momento você tem aí a palavra today, e aí ele deixa claro, né, que deseja o entendimento de today. Tem aqui a palavra today. Essa palavra today que significa hoje, né? A palavra today que significa hoje. Então nós já vimos que é um advérbio e que me traz ideia de tempo, tá? Ela me traz uma ideia de tempo. Então nós vamos aqui para o advérbio de tempo, time. Time é a ideia, né? O outro que ele pede é o seldom. E aí ele colocou lá em evidência o seldom, né? Aqui, o seldom. Esse seldom é da mesma família mesma família dos advérbios often, always, né? Rarely. Ele é dessa mesma família. E ele está aqui na tradução de raramente. Raramente. Está nessa tradução de raramente. Então, hoje é um bom dia e cão que ladra não morde. Tá? É o raramente. Então, nós temos um advérbio de frequência. Por conta disso, nós vamos ter aqui como resposta o letra B, tá? No cartaz 1, você tem aqui, vamos lá, verbo, né? Que significa é. Você tem a, no sentido de artigo, e significa uma. Uma. Tá? Você tem a palavra good, né? Good quer dizer bom. É um adjetivo, ó, bom. E você tem a palavra day. Ele é um substantivo, que quer dizer dia. Então vai dizer que today, hoje, is a good day. Hoje é um bom dia, tá? Você tem que cães que latem raramente mordem. Nós temos aí os verbos, né? Os vocábulos que merecem uma certa atenção. Presta atenção aqui em observação. Ó, quando você tem um verbo e você coloca o ing, cuidado que isso pode ser verbo, ele pode ser substantivo e ele pode ser um adjetivo, tá? Cuidado. Então, para você não confundir, né? Para você não confundir, uma boa técnica para você utilizá-lo na questão de verbo é os tempos chamados de progressivos. Então, quando você tem, por exemplo, um presente progressivo, eu sei que eu vou ter am, is ou o próprio or, mais um verbo, mais ing. Aí é o tempo. Tá? Entretanto, se você for falar do passado progressivo,
Aí você tem que ter was, né? Ou were, mais o verbo, mais ing. Tá? Observe aí. Ele pode ser substantivo, ele pode ser adjetivo e ele pode ser esse verbo que chamamos, né, de verbo no gerúndio. Então, nem sempre quando você observar um verbo com ing, uma palavra com ing, aí você vai dizer, ah, é verbo no gerúndio. Não. Tomai cuidado, pois esse sufixo ing, ele pode trazer essas linhas aí de atuação. E isso dentro de um texto, ele é muito complicado eu não ter, né, esse conhecimento. Tá? Outro detalhe é que alguns vestibulares ainda adotam essa linha de raciocínio. Traz lá a frase, a sentença, deixa esse vocábulo com ing em destaque e pergunta qual é a função, né, que ele desempenha na sentença. Só relembrando, porque nós já vimos isso aí em aula. Bom, outro modelo de questão é quando ele traz, né, vocábulos diretos, os três do texto, de uma imagem, e ele diz assim, esse aí é um vocábulo que apresenta a ideia de frequência. Então, marque só aqueles que apresentam ideia de frequência. Bom, falou de frequência, nós vamos logo eliminando tudo aquilo que inicia com tudo aquilo que tem ago ou last. Ora, isso aqui quer dizer atrás, né? Atrás. Isso aqui quer dizer passado ou passado. Então, dias atrás e ano passado. Ora, a ideia que esses daqui estão me trazendo é uma ideia de tempo. É uma ideia de tempo. É quando você vai dizer assim, olha, eu estudei dias atrás. Olha, eu vi a minha amiga ano passado. É uma ideia de tempo. Esse tempo, normalmente, é um tempo aí que você vai interpretá-lo como passado. Tá? For a week, ó, for a week, por uma semana. Tá? E later, mais tarde. Never, nunca. E sometimes, quer dizer, às vezes, né? Às vezes, sometimes. Nós estamos frequência, né? Sometimes e never. Last month, passado, today, hoje. Today, hoje, nós vimos. E nós temos aqui, ó, por ou há 10 anos, por 10 anos. E nós temos aqui o nunca, Nós temos um de tempo e o outro de frequência. Ele pediu apenas de frequência, por conta disso, nós vamos ter aí o never e o sometimes, né? O never e o sometimes. Advérbios de frequência. Nós temos às vezes e o próprio nunca, tá? Às vezes e o próprio nunca. Modelo de questão, ele vai te trazer uma imagem, vai perguntar por algo que fica em evidência, né? Ele pergunta por algo que fica em evidência. As palavras destacadas nas sentenças são advérbios da língua inglesa. São advérbios que indicam a ideia de vamos deixar em evidência. Palavra destacada, só destacaremos essa daqui, ó. Palavra destacada, vamos destacar quais palavras? Vamos lá, somente esta. E nós vimos que uma palavra que tem essa terminação, ele faz parte do seleto grupo de advérbio. Então, a Ana vai vagarosamente. A Ana vai vagarosamente. A palavra destacada é essa daí. Então, esse vagarosamente é o modo como ela está se deslocando. É o modo como esta pessoa se desloca, né? Portanto, o modo, né? O modo. Certinho?
as palavras destacadas na sentença. Então, destacamos essa palavra aí. A palavra erham, e aí, erham, deixou em evidência aqui, né? Erham, ele é um advérbio da língua inglesa. Ele pode ser classificado como: qual é a ideia que esse destacado, né? Esse destacado traz para nós? Qual é essa ideia, né? Nós temos aqui, primeiro, uma preposição. Né? Você tem aí, primeiro, uma preposição. Você consegue visualizar que love your home, ame o seu lar, ame a sua casa. E ele pede para que fiquemos saudáveis, né, em casa, tá? A imagem, ela me traz verbalizada e não verbalizada. Olha aí a presença dos mais variados tipos de lares. E eles trazem aí, senhores, até um coraçãozinho, né? Um coraçãozinho. E ele começa aqui dizendo, ó, ame o seu lar, ame o seu lar, ame a sua casa. Olha lá, ame a sua casa, a sua moradia, tá? Fique saudável em casa. Ele está me dando uma ideia de ubicação, né? Ideia de ubicação. Ubicação. Localização. Localização. Ideia de lugar, né? Ideia de lugar. Portanto, place vai ser a nossa resposta, tá? Portanto, place vai ser a nossa resposta. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbios de frequência? Item 2. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbios de modo? Então, ele quer apenas advérbio de frequência na primeira e apenas advérbio de modo na segunda. Você vai conseguir, né? Porque você pode. You can do it. Olha aí o cachorrinho aí. Jump, ele dando o comando, né? Pule, jump. E aí o cachorrinho pulou aí. You can do it. Sim, do mesmo jeito, você consegue padronar isso aqui. Tá? Quando ele falou apenas advérbio de frequência. Vamos lá? Só advérbios de frequência. Ele começou até bem, né? Começou aqui, ó. Advérbio de frequência. Frequentemente. Mas aí, ó, rapidamente, gentilmente, já caiu fora com as terminações L e Y. Novamente começou. Advérbio de frequência, raramente, geralmente, sempre. Advérbio de frequência, sempre. Raramente, mas os outros não. Frequentemente, sempre, mas os outros não. Então, ele pede apenas de frequência, letra B é a nossa resposta correta. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbios de modo? Né? Só advérbio de modo. Então, você vai tirar o frequentemente, tá? Já está fora. Frequentemente fora, tá? Today, hoje. Yesterday, ontem. Tomorrow, amanhã, tá? Porque ele quer apenas modo. No anterior, ele queria apenas frequência. Perceberam? Você conheceu um, tem como eliminar os outros. Então, esse tipo de questão, com essa competência e habilidade, ele vai fazer com que você realmente tenha mesmo uma chance muito grande de acertar, mesmo que você não conheça
todos os itens. Então, resposta, né? Letra B e resposta letra B para os dois casos. Letra B e letra B para os dois casos. Certinho? Qual alternativa não é um advérbio de frequência e numa das sentenças abaixo o advérbio não está corretamente inserido? Quer que não. Não. Vamos lá, que você conseguiu, você consegue, né? You got this, você conseguiu. O que ele vai pedir aí? Qual alternativa não é advérbio de frequência? Então, vamos lá. Frequentemente. Da mesma família. Ó. Geralmente. Algumas vezes. Às vezes. Né? Bem. Regularmente. Regularmente. É não? Então, nós já temos ali letra D, né? Bem. Numa das sentenças abaixo, o advérbio não está corretamente inserido. Vamos lá? Ele quer o erro, né? Yet. Eu sei que ele vai significar ainda, porque ele vem no final de sentença negativa. Right? Tá? Olha o yesterday, gente boníssima. Olha o always. Aqui nós temos o nosso erro. Por quê? Porque quando tem verbo to be, ele vem depois do verbo to be. Então, coloca aí o seguinte, que vai ficar assim, ó. Verbo to be, tá? Mais advérbio de frequência. Se for um contrário, tem que ser assim, ó. Verbo diferente de to be, aí é que vem o advérbio de frequência. Então, melhorando aqui esse raciocínio, me acompanhe. Se for verbo to be, vem depois. Se não for verbo to be, ó, se não for verbo to be, vem antes. Então, você vai colocar advérbio de frequência mais verbo diferente de to be. Agora ficou legal. Então, se for verbo diferente de to be, o advérbio de frequência vem antes desse verbo. E foi o que aconteceu aqui. Verbo to be, ó. Então, vem depois. Tá? Ele pede o erro, já estamos de frente ao erro. Então, a resposta correta, letra C. Para dizer que o Jaspion está sempre sonhando com você. Jaspion is always dreaming of you. Está sempre sonhando com você. Eu notei que os alunos falam inglês, né? Percebi, notei, né? Ó. Percebi, notei, tá? Ó. Percebi, notei que os alunos falam, speak, falam
inglês, né? Eles falam inglês, tá? E aí eu quero dizer o modo como eles falam. Eles falam inglês como? Aí você vai dizer fluentemente. Para ter essa terminação mente, tranquilo, professor, eu preciso de terminação LY. Uma das formas comuns, né? Fluentemente. Então tá aqui, ó. Fluently, né? Fluentemente. É a modalidade, né? O modo como eles falam. Então, né? I note the students speak. Né? Que os alunos falam inglês fluentemente. Né? Eu notei que os alunos, students, que os alunos, students speak English fluentemente, né? Don't freak out. You'll be fine. Não pira. Você vai ficar bem. Só mais uma página. Just one more page, né? Ele diz o seguinte agora. Ele pegou, colocou uma frase, tem o espaço dentro do texto e ele pede para você completar tranquilamente. Então, eles correram. Eles correram. Nós temos o verbo to run. Run é o verbo correr. Olha aí o comportamento desse verbo correr. Né? Na corrida, aqui ó, corrida, race, corrida. Olha o conector, mas, ao final, né? Mas, ao final, no final, né? Eles, ó, mal conseguiam respirar, breathe, né? Respirar. Eles correram muito, né? Eles correram muito lá na corrida e no final mal conseguiam respirar, tá? Então eles correram rapidamente e mal conseguiam respirar. Esse mocinho, tá? Ele dá esse quase, esse mal conseguir. Por isso que você vai ter muito rápido, olha o intensificador, very fast, não é? E mal conseguiam breathe, respirar. Vamos lá que você, you can do it, você consegue. A prova, ela foi, né? Ó. A prova foi. Ninguém passou. Ninguém se saiu bem, ó. Ninguém passou. Vixe Maria. Então eu vou dizer que ela foi muito difícil. Ela foi muito difícil. Né? Então, se eu quero dizer que ela foi muito difícil, então ninguém passou, porque eu vou dar uma consequência. Olha lá o conector me dando ideia de consequência. Tá? Cuidado. Ó, I studied math too. Não é tão comum, mas você observa que algumas pessoas empregam assim. Esse to no final de sentença, ele significa também. Tá? Entretanto, esse mesmo to, quando vem antes de um adjetivo, esse moço ele vai intensificar. E é por isso que ele tem a tradução de muito, né? De muito. Uma das possíveis traduções nesse sentido aí, ó. De muito. Ó. Too hot. Para dizer muito quente. Ele está intensificando, né? Por isso que ele disse que a prova estava dificílima. Então, ninguém passou. Sendo assim, ninguém passou, tá? Olha o Soul lá das fanboys, né? O Soul, ó, então, ninguém passou.
Give it all you got, né? Aí, nós temos agora uma negatividade e nós já sabemos que advérbio de frequência não ocupa essa posição do final da sentença, tá? Esse also, normalmente ele vem assim, ó. I also, ó, study here, por um exemplo. Ele vem entre o sujeito e um verbo principal. E ele significa, ó, também. Eu também estudo aqui. Então, já vimos que a posição dele aí também está errada. Esse only, né, de só, de apenas, ele não vem também nessa final de sentença. Eu já posso aqui tranquilamente verificar que eu tenho o yet, tá? O yet no final. E esse mocinho even para eles nem sequer mesmo pensaram nisso ainda, tá? Even. Esse moço aqui, uma das possíveis traduções dele é o se, tá? Lembrando que if também significa se. Uma das possíveis traduções. Tem outras traduções, tá? Então coloca aí, só para você lembrar das possíveis traduções. Text and reading. Essa parte onde nós vamos ver variação de vocábulos. O que é que ele quer que você trabalhe? Nesse primeiro momento, ele já deixa logo bem clara a sua intencionalidade. Ele quer as palavras de transição. A dificuldade aqui estava em um aluno lembrar que as palavras de transição, palavras transicionais, conectores, lá da família das link words. Ele diz, são palavras ou frases que mostram relação entre parágrafos ou seções de um texto, do discurso. As transições fornecem maior coesão, tornando-as mais explícitas ou sinalizando como as ideias se relacionam. Transições são pontes, né, que transportam um leitor de seção para seção. De acordo com a conceituação extraída da internet, olha aqui, terminamos de ver, né? If, que significa se. Qual é a ideia que ele me traz? If, que significa se. Então, if I can't have love, I want power. Né? Se não posso ter amor, eu quero o poder. Por um exemplo, olha aí. Tá? Tá me dando aí ideia de uma condição. If I can't have love, I want power. Se não consigo ter amor, né, quero pelo menos o poder. Olha o if. Quando esse if aparece, vamos dar aqui uma dica, uma tip de um conteúdo que cai muito, turma. If está muito presente nas if clauses, que são as orações condicionais. E as orações condicionais, elas são subdivididas em zero condicional, primeiro condicional, segundo condicional e terceiro condicional, tá? É muito interessante para quem vai fazer aí as nossas provas, quem vai fazer Enem, se deparar, não é, com o que cada uma dessas, quais são as estruturas e o que é que elas indicam. É muito interessante, tá? Nós temos agora a capa aqui de um antigo CD, com essa música The Broxette, onde diz It must have been love. Né?
It must have been love. Diz isso, não. It must have been love. Ele faz aí uma pergunta, né? Letras de música aborda temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção, está aí na capa, né? Por exemplo, faz o uso do modal verb. Bom, primeiro item, ele não disse quem seria o modal verb, tá? Ele espera aqui que você saiba quem é o modal verb e, principalmente, diga a sua finalidade, tá? Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, meu ilustre. Aí ele disse o seguinte, letras de música, trouxe aqui o fragmentozinho, né, que é a capa do single, né? Ele traz justamente aqui, ó, o fragmento da música que muito se repete. Né? Me a whisper on my pillow. Música, inclusive, muito bonita, das antigas. Olha aqui, vamos lá. Primeiro item, qual é o modal verb? Aí você diz, professor, eu conheço, são esses aqui, ó. É esse aqui, o nosso modal verb. Tá? E tem qual finalidade? Bom, o must, ele é um cidadão que ele pode ser substituído em algumas situações por have to. E nesse contexto de tradução de tem que, eu posso ter uma ideia, né, de obrigação, de forte necessidade. Posso. Bacana. Com isso, o aluno iria marcar a letra A, né? Porque em termos de habilidade, nós sabemos que um dos campeões de indicação de habilidade, seja presente ou passado, é essa família aqui. Quem vai estar me dando ideia de orientação é essa família aqui, ó. Tudo bem? Para nós termos
proibição, nós poderíamos ter, por um exemplo, esse moço aqui, esse aqui, né, a não permissão chamada. Nos restaria aí a letra A e a letra C, tá? Observe nesse exemplo que eu vou dizer agora, para cada um de vocês. Petition, né? Ó. Prestem atenção. Nesse exemplo aqui, ó. Eu vou dizer aqui, ó. You are yellow. You, olha, must see a doctor. Literalmente, a pessoa olhou assim e disse, wow, you are yellow. Eita, mas você tá amarelo. Você tem que ir ver um médico, indicando aí uma forte necessidade, não é? Ou indicando aí uma dedução lógica, que eu não estou vendo você com uma coloração que não está normal. Então, eu estou dando aí uma dedução, né? Um grau aí de uma dedução. Então, quando ela diz assim, deve ter sido amor, né? Deve ter sido amor. Have been love. Né? It must have been love. Então, deve ter sido amor, deve ser amor. Ela tem um grau de incerteza, ela está deduzindo, ela demonstra esse grauzinho aí de incerteza. I know I can't treat you better than he can. Está aí nesse fragmento da canção. Ó. I know I can't treat you better than he can. And grow like you deserves a German, né? Treat you better. Shawn Mendes. É linda essa canção também de Shawn Mendes. Ah, vamos ver o que é que ele quer. A letra da música, o autor ele faz a mesma situação. Ele quer saber, vamos lá, identificar quem é o modal verb e qual finalidade ele foi, né, usado. Tipo, qual é o modal verb e dentro dessa perspectiva de modal verb, ele foi utilizado com qual finalidade, né, nesse fragmento aí, né, dessa letra, né, da canção do dia, Lyric of the Day, na canção do dia. I know I can treat you better than he can. And grow like you deserves a gentleman. Ele está dizendo aí. Quem aí é o modal? E qual a ideia? Qual a finalidade? Ele foi empregado, né? Sob qual perspectiva? Vamos deixar aí 2 minutos na tela, meu diretor, por favor.
can treat you better. Eu sei que eu consigo tratar você melhor, não é? Do que ele consegue, né? Do que ele. Any girl like you. E qualquer garota parecida com você, semelhante a você, né? Parecida com você, deserves, merece um cavalheiro, né? Um cavalheiro. Um gentleman, né? Um cavalheiro. Olha só. Então ele trouxe aí o nosso can. Tá aqui o verbo em evidência, can. Tá? Então, tem várias maneiras, vários sentidos, você traduz mais enamorado, menos enamorado, mas a essência é essa, né? Então nós temos o can. O can, ele consegue trazer essa questão da possibilidade, da habilidade. Vamos lá. I can swim faster. Olha só, I can swim faster. Tá? Consigo nadar mais rápido. Consigo nadar mais rápido. Tá vendo? Consigo me dando ideia de uma habilidade física. Uma habilidade física. Tá? Olha aí o consigo me dando ideia de habilidade. Então, eu posso ter habilidade física, eu posso ter habilidade cognitiva, eu posso ter uma permissão, né? Quando você terminar a sua prova, finish your test, you can leave the room. Você pode deixar a sala. Olha aí uma permissividade. Can I come in? Né? Eu posso entrar? Can I come in? Tá? Então ele está indicando aí essa habilidade, essa permissão. Tá? Ele também pode indicar uma permissão. Olha lá, indicativo de permissão. Can I come in, sir? Can I come in? Eu posso entrar? Tá? Possibilidade, né? It can rain. Pode chover. Mesma linha, ó. It may rain. Também pode ser utilizado, ó. A possibilidade normal. Possibilidade normal. Então, resposta correta, letra D. Aqui nós temos, né? Na apaixonada may I, podemos ver o uso do modal may em várias frases. May I hold you as you fall to sleep? Eu posso te segurar nos meus braços, te abraçar até que você caia no sono, durma. May I love you? Posso te amar. May I be your shelter? Posso ser o teu porto seguro, né? A tua segurança. When no one can be found, quando ninguém can be found, consegue ser encontrado. May I lay you down? Tá? Nesses casos, o modal verb está dando uma noção de que, gente, nós sabemos que uma das características do may, né, em detrimento do can, é que esse menino aqui, ele está mais no campo da informalidade e esse aqui está mais no campo da formalidade, né? Dentro dessa concepção de utilização, assim. Então, resposta aí, letra C, de
carambola. You can become a hero. You can become a hero. Nesse caso, o modal verb usado no meme está dando a noção de qual é a ideia que ele traz para cada um de nós, né? Nós vimos em aulas anteriores e em questões anteriores que o can, inclusive o can, ele tem uma tradução. O can, ele pode ser substituído por be able to, quer dizer, ser capaz de, né? Ser capaz de. Então, you can become a hero. Você pode, né, tornar-se um herói. Você pode tornar-se um herói, tá? Nesse caso, me dando aí uma ideia de possibilidade, e essa possibilidade é normal, tá? Você pode se tornar, né, um hero, um herói. Ó, ele falou no campo das possibilidades. Bom, chamamos normalmente assim de possibilidade easy versus possibilidade mais difícil, hard. No campo das possibilidades, quem é easy? Normalmente trata-se de modais no presente, tá? E quem vai ser o hard, nós tratamos aí na qualidade dos modais, né? Dos modais no passado, tá? Então, falou de possibilidade mais difícil, você vai trabalhar, né, com esses do presente. Falou da modalidade possibilidade mais difícil de acontecer, você vai trabalhar com esses do passado. É como se você dissesse assim, rapaz, mas hoje está quente. Podia chover hoje. It might rain today. Rapaz, hoje aqui o tempo tá frio, né? Tá caindo de vez ou outro tá pingando, ventando frio e tá nublado. O que é que você vai dizer? It may ou it can rain today. Por quê? Você está vendo que tudo conspira para que haja uma normalidade naquilo que se propõe a desejar, né? Possibilidade normal. Dada a passagem, aí ele diz assim, ó, these services have been, né? E ele diz in different ways around the globe, ele diz que são fundamentais. A estrutura destacada caracteriza-se, não é? Aqui, quando ele traz estrutura, quando ele falou de estrutura, e ele deixou em evidência esses verbos, cuidado. Ele quer que você olhe a presença de uma estrutura, e ele quer que você olhe até a presença de uma estrutura de tempo verbal. Tá? Essa estrutura, ela é qual? Aqui é uma armadilha, viu, gente? Aqui é uma armadilha, tá? Tem sido desenvolvido. Ora, quando ele pegou esse auxiliar, colocou esse outro verbo para ligar com um outro verbo no particípio passado, nós temos aí a presença das passivas, de uma voz passiva, né? Eu posso por assim dizer. Mas esse verbo auxiliar, ele foi conjugado, por um exemplo, no presente. Aí você deve estar dizendo, professor, não entendi. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que she, has painted the wall.
Então, eu vou pegar esse objeto e vou transformá-lo no novo sujeito, ó. The wall. Presta atenção no que, é que vai acontecer, ó. Has been. De onde veio isso? O verbo be na passiva, ele é obrigatório. E ele vem no mesmo tempo do verbo principal da voz ativa. E esse verbo principal da voz ativa, ele está no present perfect, no presente perfeito. Por isso que ele vai nos dizer aqui, ó, letra B como resposta correta. Presente perfeito, aí ele vai colocar aqui, ó, o painted, verbo no particípio, e by her, fazendo aí, possivelmente, né, a exemplificação do agente da passiva. Você tem aí, ó, ela pintou o muro, né, ou ela tem pintado o muro. Então, o muro tem sido pintado. Tem sido pintado. Por quem? Por ela, tá? E é isso, senhores. That's all, folks. Por hoje é só. Até a nossa próxima Friday com muita, mas muita informação para você aqui na segunda série. Bye.